E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. No último vídeo, vimos como Deus transforma uma pessoa dando a ela vida, visão e salvação, e fazendo dela um testemunho vivo do que Jesus é capaz. Agora ele fala de quão grande é a seara, o campo de sua colheita, e de quão poucos são os trabalhadores. Ele próprio está ativo, pregando as boas novas do reino em todos os lugares. Mas o que move Jesus? De onde vem esse desejo? De sua compaixão. Ele vê as pessoas aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Alguém que tenha sido salvo por Cristo terá o desejo de compartilhar sua fé, até por um sentimento de compaixão. É claro que há muitos que pregam o Evangelho por outros motivos, como dinheiro, poder e para gerar discórdia. Mas não é isso o que você vê em Jesus. Outros fogem dessa responsabilidade, como fez o profeta Jonas. Deus mandou que ele fosse dizer aos mais de 120.000 habitantes de Nínive que se arrependessem de seus pecados. Jonas foge, embarcando em um navio que vai em direção oposta. Medo? Não. Orgulho. Ele quis se preservar para não pagar o mico de um juízo que devia anunciar e podia não acontecer. Lendo o último capítulo do livro de Jonas, você descobre que ele sabia que Deus era misericordioso e deixaria de castigar a cidade se o povo se arrependesse. E foi o que aconteceu. Esse é o Deus justo e misericordioso que você encontra na Bíblia. Justo, porque ele não pode deixar de julgar e condenar o transgressor, como qualquer juiz faria. Misericordioso, porque ele quer salvar, e para isso julgou e condenou seu próprio Filho, Jesus, à morte em nosso lugar. Mas algo precisa acontecer antes que Jonas esteja pronto para ser um testemunho, para poder pregar a mensagem que Deus tem para as pessoas de Nínive. Deus envia uma tempestade que coloca em perigo o navio onde Jonas está. Ele reconhece sua culpa e diz aos tripulantes que, se quiserem salvar suas vidas, devem jogá-lo ao mar. Jonas tem ali o mesmo sentimento de Jesus, que preferiu morrer para que nós fôssemos salvos. No mar, Jonas é engolido por um grande peixe, e apesar de isso prefigurar Jesus em sua morte, vale a pena ler o capítulo 2 de Jonas do ponto de vista de alguém que reconhece o seu pecado, clama a Deus por socorro e é salvo. Será que você já passou por isso? O ventre do grande peixe representa a morte. Ao crer em Jesus, a condenação e a morte dele na cruz ficam valendo para você. É como se você já tivesse morrido
e não existisse mais razão para ser condenado outra vez. Alguém que já foi condenado e executado não pode ser executado de novo. Agora sim, Jonas está pronto para ser um mensageiro de Deus. Se você ainda não admitiu ser um pecador, se ainda não assumiu para si a morte de Jesus, se ainda não se reconheceu como estando nele quando Jesus mergulhou no mais profundo e escuro abismo do juízo de Deus, o que exatamente você pretende dizer às pessoas? Que elas precisam ser boas para ir para o céu? Jesus diz para seus discípulos orarem ao Senhor da seara para enviar mais trabalhadores. É Ele quem envia, não uma igreja ou organização missionária. E são pessoas comuns que Ele envia, como Pedro, André, Tiago e João. Mas isso você vai ver no próximo vídeo.